Primeira lei. Vou começar com vocês colocando por que é que eu trouxe essa live hoje. Então, eu comecei a ler esse livro aqui, já li ele todo, do Augusto Cury. E eu achei tão interessante e tão necessário, principalmente para os nossos dias hoje, porque a gente fala assim tanto sobre ser feliz, em buscar a felicidade. Nós vivemos uma rotina hoje tão turbulenta em que você não para ser feliz. Não é essa a verdade? A gente fica em busca de coisas, de pessoas, de situações para a nossa felicidade acontecer. E nesse livro ele tem chaves poderosas que traz para você ser feliz. Não interessa se você tem dinheiro, não interessa se você não tem dinheiro. Todos estamos em busca de uma felicidade. Então aqui ele vai trazer 10 leis para a sua felicidade acontecer, né? Então vamos lá. Eu quero começar com uma história para vocês. Essa história vai simbolizar da seguinte forma, pensa comigo. Tinha uma mulher, ela estava internada, ela fez uma cirurgia para a retirada de um câncer. E ela é uma pessoa negativa. Então, ela começou a reclamar com seu esposo de que a comida do hospital estava ruim, de que ela estava muito tempo na cama, de que ela não estava gostando da programação que estava passando na TV. Pediu para o seu esposo comprar um bolo. Então ele saiu, muito atencioso, muito paciencioso, buscar o bolo para ela. Comprou o bolo para ela, entregou e ela odiou o bolo. E aí ela reclamava das enfermeiras, que as enfermeiras estavam ali toda hora, né, falando com ela, enchendo o saco dela e tal. E aí o médico, olhando toda essa situação, decidiu aplicar uma ferramenta. E a ferramenta que nós vamos ver hoje para que você seja feliz. Então ele falou assim: o senhor pode me dar licença que eu vou levar a dona Inês lá pra fora um pouquinho. Tá bom. Então ela olhou toda aquela situação. Normalmente não se podia sair, né, do hospital. Aquele médico pegou ela e saiu com ela pra fora do hospital. Sentou com ela num banquinho e ficou ali olhando. E ela olhou para o médico e falou: doutor, por que a gente tá aqui? Ele olhou pra ela e fez assim: shh. E ela: o que ele tá fazendo? E então perguntou novamente: doutor, mas o que a gente tá fazendo aqui? Ele: shh, silêncio, só escuta. E então ela ficou em silêncio e começou a escutar. E começou a escutar à sua volta que tinha um casal de passarinhos ali perto dela, numa árvore. E então ela começou a escutar aquele canto dos passarinhos. E aí o médico começou a usar a ferramenta. Você tá ouvindo os passarinhos? Ela: sim, eu estou. Mas o que tem a ver? Ele falou assim: você está olhando o céu? Sim, eu estou olhando o céu. O que tem? Ela: você está vendo aquela lá no fundo tem uma árvore muito bonita e ela tem flores? Aham, estou vendo. Dele: então, você tem que parar de reclamar e começar a olhar à sua volta e agradecer ao que você tem. Porque você veio hoje até aqui fora andando. Porque você veio aqui hoje e está olhando, enxergando a árvore que está lá no fundo. Você está ouvindo o canto dos passarinhos. Você está vendo esse céu bonito. Você pode conversar com o seu marido. O seu marido é uma pessoa que se importa com você e está ali do seu lado no que você precisar. Você notou quantas vezes as suas filhas ligaram para saber como a senhora estava? Você conseguiu retirar um câncer e você está curada. Então aquela mulher, foi um tapa na cara daquela mulher, né? Porque ela não percebia as poucas coisas que ela tinha, ela não percebia, ela não se dava conta de que ela tinha a felicidade nas suas mãos e ela não era grata por aquilo. Então, o olhar dela mudou por conta de que ela soube enxergar, mas alguém precisou mostrar para ela. Então, muitas vezes nós estamos no nosso dia a dia, nós não nos damos conta e não somos gratos pelas coisas pequenas que temos. Então, nós precisamos olhar à nossa volta e contemplar as coisas. Então, a gente vai começar aqui já, que é essa primeira lei, né? De contemplar o belo, contemplar as coisas que estão ao nosso redor. Então, é fazer das pequenas coisas um espetáculo aos nossos olhos. Quem que faz isso da melhor forma? As crianças. Porque elas têm uma coisa chamada inocência. Então, se você der para um bebê um pote, gente, a felicidade daquela criança. Eu vejo porque o meu sobrinho, né, ele tá com 10 meses agora. Eu falei: aquela criança não precisa de brinquedo. Ela simplesmente abre o armário da pia e cata as panelas e começa a bater. E a alegria dele é uma coisa tão simples,
mas que a felicidade dele em fazer aquilo. E nós, quando nos tornamos adultos e vemos as nossas responsabilidades, nós esquecemos dessas pequenas coisas. Então, admirar, ouvir histórias, ouvir aquelas histórias. Às vezes a gente tá parado, eu graças a Deus, eu tenho muita paciência. Aí às vezes a gente tá parado em algum lugar e aí a pessoa começa a conversar com você, né? E começa a contar uma história, né? De algo, principalmente os idosos, né? Os idosos adoram conversar. Ah, na minha época era assim, assim, assim. E às vezes a gente fica tão, ai, que saco ficar escutando. Mas não, contemplar, aprender com a experiência daquela pessoa, né? Eu lembro da minha avó, quando ela contava. Hoje, minha avó, ela fez um livrinho, né? E eu não tinha lido esse livro, ela já é falecida. E aí eu fui em busca do livro, pra saber as histórias do que ela contava. E pra mim foi algo tão importante, uma experiência, né? Ela não fazia live na época, mas o que ela fez? Ela fez um livrinho pra poder, né, mandar pras pessoas e contar a experiência de vida dela. E eu achei isso sensacional. Falei, vó, vou te copiar. Mas, né, a gente poder ouvir. Agora, o prazer de viver, a nossa rotina, ela é às vezes cheia de tédio, né? Então, assim, às vezes nós buscamos a felicidade em coisas. Ah, não, porque quando eu ter um carro novo, quando eu ter a minha casa assim, porque quando o meu filho for desse jeito, eu vou ser feliz. Não, a felicidade, ela é construída e ela é uma decisão nossa. Nós escolhemos nos tornarmos felizes. Por quê? Porque você veja bem, muitas pessoas, elas acabam não tendo uma situação, por exemplo, financeira boa. Mas mesmo assim ela é feliz. Eu lembro que quando eu era pequena, a gente não era bem financeiramente, né? Então, hoje a minha filha tem a oportunidade de comer sucrilhos. Mas eu, na minha infância, não tinha a oportunidade de ficar comendo sucrilhos. Então, o que a minha avó fazia? Ela colocava farinha de milho com açúcar, amassava, e a gente comia aquilo, mas de uma forma tão gostosa que eu pensava, eu tô comendo sucrilhos. Mas é você dar valor na simplicidade das coisas. Pra mim, aquilo lá era o melhor docinho, né? Pra você comer de sobremesa numa refeição. E a gente, às vezes, não olha pra essas coisas. Então, eu quero que você comece a olhar aí na sua vida, na sua rotina, as coisas simples que te fazem feliz, sabe? Às vezes é simplesmente um brincar com seus filhos, sabe? É você contar uma piada, ouvir uma piada de alguém, entendeu? Algo que seja interessante, você fala assim, poxa, a alegria está nisso, né? Então, se você não usar essas ferramentas, né, você pode até ter sucesso profissional, você pode até ter um sucesso financeiro, você pode até ter um sucesso social, né, de as pessoas te quererem bem e tudo mais, só que você vai mendigar o pão da felicidade. Então, você vai olhar ao seu redor e você vai ver, eu não sou feliz, porque eu posso ter dinheiro, porque eu posso ter amigos, mas eu não sou feliz. Entende? Então isso acaba sendo grave. E eu quero trazer um exemplo para vocês muito lindo que foi trazido no livro sobre Jesus Cristo. O mestre dos mestres, ele contemplou a felicidade. Como? Ele contemplou o belo. Como? Tem uma passagem que fala lá em Lucas que ele olha para os lírios dos campos. E ele fala que os lírios dos campos se vestem muito bem e tem mais sabedoria que Salomão. Salomão, para quem não sabe, foi o homem mais sábio, mais rico, mais próspero da Bíblia, né? Do mundo. Mas, por que ele disse que os lírios, eles têm mais sabedoria? E aí eu fui pesquisar, porque para mim também isso era um enigma, digamos assim, né? Mas você veja bem, alguém percebe o crescimento do lírio? Você fica lá olhando para a plantinha tua que está crescendo na tua casa? Você fica olhando, você fala, nossa, que linda, ela está crescendo. Não. Mas você veja bem, o lírio, ele nesse seu crescimento, as pessoas não se importam com o crescimento dele. Mas quando chega lá no final, que ele tá bonito, fala, nossa, que lírio bonito. Então muitas vezes você vai crescer na vida. Muitas vezes você vai ter sucesso. Muitas vezes as pessoas vão olhar o seu resultado e vão falar, nossa, como é que aquela pessoa conseguiu chegar até lá? Mas ela não tem capacidade, né? Aí vai olhar pra você e vai dizer pra você, nossa, mas o que você tá fazendo pra ter dinheiro assim, pra comprar? O que você fez pra comprar esse carro? Ou esse celular novo? Ou essa casa que você tem? Né? Invejam, mas não sabem o quão doloroso foi pra você chegar até lá, né? Então, às vezes, olham pra você, olham pra sua vida e invejam você,
E não sabem o quão você teve que, né, tirar de dor, você teve que renegar, você teve que dizer não para as coisas. Então o lírio foi a mesma coisa, ele teve um crescimento, mas ninguém viu o crescimento dele. Ninguém notou, ninguém ficou lá elogiando, ai que lírio bonitinho, você está crescendo. Não, muitas vezes você vai crescer na sua vida e as pessoas não vão te elogiar. As pessoas vão olhar o seu resultado e vão te criticar. Ah, só pode estar vendendo droga. Não é verdade? Não é verdade? É verdade. Então vamos lá. E eu quero falar agora da questão do humor, né? Então quando nós contemplamos o belo, nós ficamos bem-humorados. Nós somos pessoas bem-humoradas para tudo. Eu lembro que um dia eu fui na academia e a pessoa falou assim, nossa, segunda-feira, né? Que hoje é segunda-feira. Segundou, tudo de novo, vai ter que vir aqui na academia, né? Aí eu simplesmente falei a frase que eu falo pra mim praticamente todos os dias. Pois é, né? Mais um dia, mais uma oportunidade, mais um presente de Deus pra nós. Agradecer, porque hoje nós acordamos, estamos aqui e podemos vir à academia fazer exercício. É uma escolha sua, né? Então, se você olha pra vida de uma outra forma, de uma outra ótica, você é bem-humorado. Você acaba sendo feliz no seu humor. Né? Ai, não fale comigo cedo de manhã porque eu acordo mal-humorada. Você precisa usar essa ferramenta de obrigado, Senhor, porque eu acordei, obrigado, Senhor, porque eu estou levantando, obrigado, Senhor, porque eu tenho um trabalho, obrigado, Senhor, porque eu tenho um carrinho, né? Pode ser velho, mas eu tenho um carro para poder ir fazer as minhas coisas, as minhas tarefas, as minhas atividades, né? E o mau humor, você já ficou do lado de uma pessoa mal-humorada, gente? Pelo amor de Deus, uma pessoa negativa, misericórdia. Aquela pessoa precisa de Jesus entrando na cabeça dela, entendeu? No coraçãozinho da pessoa. Por quê? Porque uma pessoa mal-humorada, ainda tem cientificamente dizendo que as pessoas mal-humoradas, elas têm mais doenças psicossomáticas, tem mais câncer. Então você veja como é que o nosso corpo trabalha, né? O nosso corpo, ele trabalha de uma forma em que se você não tiver a positividade dentro de você, na sua cabeça, na sua ótica, mudar a sua visão, você mesmo vai se prejudicar, você vai se matar. Você vai prejudicar o seu próprio corpo, isso é um veneno para o seu corpo, a sua alma. Porque as pessoas pessimistas, as pessoas mal-humoradas, elas acabam se envenenando. Envenenando a vida de outras pessoas. Então, é horrível ficar do lado de uma pessoa mal-humorada, né? Fala a verdade. Então, reclamar é um sintoma de velhice. Você anda reclamando muito aí na sua vida? Então, você está velho emocionalmente. Muitos jovens por aí podem estar aí na altura aí da sua jovialidade. Mas são velhos emocionalmente porque só sabem reclamar das coisas. Né? Então, aquela moça no início lá da nossa conversa, da nossa história, ela, né, olhava as situações, mas ela era velha emocionalmente também falando. Porque ela não tinha esse olhar, né, esse otimismo, de contemplar o belo. Então, ela acabava sendo uma velhinha fisicamente falando, uma velhinha emocionalmente falando. Né? Então, você não seja velho, nem emocionalmente, tá? E a baixa autoestima, se você não olha, não contempla o belo, você tem uma baixa autoestima. Então você começa a se olhar no espelho, a se comparar com as pessoas, a olhar para sua vida e comparar a vida de outra pessoa. E você acha que se você tivesse a vida do outro, você seria mais feliz. Se você tivesse o corpo do outro, você seria mais feliz, né? Então existe aí, na mídia, principalmente, um padrão, um estereótipo, né? Você veja bem, por exemplo, porque eu estou acompanhando a Natália Built, né? Natália Built, ela foi, né, ela é dos cosméticos, da beleza, né, uma pessoa de sucesso hoje, mas por quê? Porque o lema dela era que a beleza não tem um padrão, né? Não tem um padrão. Então ela fazia, antigamente tinha as sobrancelhas que pareciam um carimbo na sua cara, né, e ela começou a olhar, não, mas espera aí, cada pessoa tem um modelo de sobrancelha que cabe pro seu rosto. Então não é aquele padrão que vai ficar bonito em todo mundo. E ela começou a desenhar a sobrancelha das suas clientes de forma com o rosto da pessoa, que lhe favorecia. E as pessoas falavam, nossa, é verdade, ficou bom mesmo. Você veja, por que ela ganhou? Porque cada um de nós temos as nossas características, temos a nossa beleza. Né? Vai falar, ai, você é linda, maravilhosa. Ai, minha mãe também acha. Claro que a mãe vai achar. Mas nós precisamos nos ver bonitas. Nós precisamos nos achar bonitas. Colocar uma maquiagem no rosto,
né? Fazer as unhas, isso é amor próprio, nos cuidarmos, fazermos o nosso cabelo, nos arrumarmos um pouquinho melhor, né? Isso traz um bom humor. Quando nós nos arrumamos, também o humor nosso melhora, né? E a gente se cuidar, se amar, parar de se escravizar, de que, eu precisava tanto que fosse, que eu queria ser desse jeito, usar esse manequim, né? Você, claro, você precisa se cuidar, também fisicamente falando, porque o exercício físico é uma forma de nós nos amarmos, para a saúde física, mas não para você ter um estereótipo padronizado de que eu preciso ser assim para ser feliz. Eu preciso ser assim para ser bonita. Se eu tiver o glúteo nesse tamanho, aí eu vou ser bonita. Entendeu? Não preciso. Eu não preciso disso, né? Porque eu tenho a beleza, o belo, ele é relativo. Ele está nos olhos de quem vê. As pessoas que não te acham legal, bonita, vão continuar te achando assim. Entendeu? E as pessoas que, se você, digamos assim, for magro ou gordo, e dali um tempo você emagrecer, a pessoa vai continuar gostando de você do mesmo jeito, porque ela não gosta de você pelo seu físico, mas pelo que você é, pela sua essência, entende? E vamos para as dicas no final agora, gente. Primeiro, se sentir bonita. Foi aquilo que eu falei, né? Se olhar no espelho e se amar, né? Olhar para você de uma forma diferente. Que o belo, ele é relativo, ele está nos olhos de quem vê. Então, se você começar a olhar, comece a olhar com outros olhos. As pessoas, as coisas, as situações, né? Às vezes acontece algo na nossa vida e a gente reclama, meu Deus, mas aconteceu isso. Por exemplo, meu Deus, eu bati meu carro, e agora? Claro que a gente fica preocupado porque, né, financeiramente, mas eu tenho um carro, por isso que o carro bateu. Se eu não tivesse um carro, eu teria batido o carro, entendeu? Então, a gente tem que mudar a nossa ótima. Cuidar das coisas, das plantas. Já cuidou de planta? Hoje eu sou mãe de planta. Meu Deus do céu. A hora que as florzinhas começam a nascer, Brasil, eu fico tão emocionada. Por quê? Porque você contemplar o belo, você olhar para aquilo e falar, cara, nossa, aquilo que eu ganhei, aquilo que eu tá ali crescendo. Você entende? Escrever. Você gosta de escrever? Eu gosto de escrever. Eu amo escrever. Escrever, pra mim, é algo assim que primeiro que eu guardo melhor na minha memória, né? As coisas que eu escrevo. E eu tenho um caderninho de oração. Então, assim, tudo que eu quero, assim, falar pra Deus, antigamente, quando eu era pequena, olha só, gente, a inocência da criança, eu escrevia cartas pra Deus. Antes do filme mesmo ser lançado do Cartas pra Deus, eu já escrevia cartas pra Deus. Eu e a minha prima, a gente escrevia carta, né? E guardava, fazia um envelopinho. Sabe o que a gente fazia? A gente ia na esquina da nossa rua e ficava com o braço erguido assim pro vento levar a carta pra Deus. Mas, e hoje? Hoje o que eu faço? Hoje eu sei, né, que Deus não vai pegar minha carta ali, mas Deus lê a minha carta. Então eu escrevo as minhas orações, né, coloco ali, e também uma forma pra mim lembrar pelo que eu orei, né, porque às vezes a gente ora as coisas, às vezes a gente esquece, então eu escrevo. Então você também tem um momento de você escrever as coisas que você sente, é um diálogo com você mesmo. Aproveitar a simplicidade da vida com os filhos, com os amigos, né? Aquele momento que às vezes você pode só, ai meu Deus, mas sair. Não, você não precisa sair. Às vezes você tá ali na porta da casa, ali no portão com a pessoa conversando, e aproveitar aquele momento, né, de amizade. Aproveitar o momento que você tá com seus filhos, porque às vezes a gente quer que os filhos sejam obedientes, sejam legais, sejam respeitosos, que ele nos ame. Mas nós não damos carinho, nós não suprimos a necessidade deles, né? Nós só sabemos falar. E às vezes o que o filho precisa não é só que você fique falando, mas que você haja com amor. Os filhos também precisam saber ser ensinados que eles precisam amar. Eles terem esse olhar diferente, né? Então, como é que meu filho vai me amar se eu também não o amo, não dou carinho, não dou atenção, não estou com ele ali no momentinho de brincadeira? Não é questão de tempo. Eu sei que o tempo hoje em dia é mais complicado, mas às vezes o teu filho tá toda hora te pedindo, mãe, pai, vem brincar comigo, ou tia, vem brincar comigo. E você não dá esse olhar. Ai, porque eu tenho que lavar a louça, ai, porque eu tenho que fazer isso, ai, porque eu tenho que fazer aquilo, ai, porque eu tô assistindo. Você entende? Então, é a simplicidade da vida que está a felicidade.
conversar com os nossos pais, né? Ter esse momento de descobrir, né? Se você tem seu pai, sua avó viva, converse, né? Descubra as experiências que eles tiveram antigamente, como é que era assim, como é que funcionava. Hoje eu tenho a oportunidade de falar pra minha filha, né? Filha, olha, na época da mamãe, tô me sentindo velha, gente do céu. Tinha um orelhão, a gente ligava do orelhão, né? Não tinha esses tempinhos atrás, ela foi no museu e viu lá um telefone que era aquele de girar, né? Gente do céu. Falei, filha, pois é, filha, na época da mamãe tinha isso, e olha que eu não sou tão velha, né? Mas, né, falar, contar, olha, era assim. Ela viu uma máquina de escrever também na casa de um amigo, ela, olha, a gente escrevia assim. Mas como é que apagava? Isso é rápido. E aí não tinha como. Mas esse é o belo, ela olhar pra essas coisas e falar, nossa, cara, que massa, né? É muito legal. E ficar 10 minutos sem fazer nada, só olhando para as coisas. Tão difícil a gente ter 10 minutos, né? No nosso dia. Mas realmente é isso. É a gente poder olhar e, né? Às vezes a gente reclama até da chuva, né? Minha filha falou, ai mãe, mas tá chovendo de novo. Eu falei assim, tudo bem, está chovendo, mas as plantas precisam de água, né? Nós precisamos que chova, porque para umedecer o ar, pra gente não ficar tão, né? Com aquela rinite, sinusite, tudo it. A gente precisa, então, olhar com um olhar, uma ótica diferente as coisas. Então essas são as dicas, gente. Amanhã temos o próximo, segunda lei, que eu não vou falar o que é, mas é o que nós precisamos hoje também, muito da nossa vida. Então pratique essas leis na sua vida, pratique aí na sua casa, né? Essa primeira lei de você contemplar as coisas, olhar com um olhar diferente, uma ótica diferente. A nossa vida, a nossa situação, né? E fazer aí como Jesus fez, ele, né? Nosso maior exemplo, ele nos deu o exemplo. Ele contemplou o belo, ele também olhou para os lírios do campo e viu que a sabedoria estava ali, né? A beleza estava ali. E é a mesma coisa nós precisamos olhar hoje para nossa vida e decidir ser feliz. Como é que eu decido ser feliz? Eu decido ser feliz nas pequenas coisas, olhando diferente para o meu redor, olhando diferente para mim, né, de como eu sou bonita, declarar pra você mesmo, falar na sua cara, eu sou bonita, eu sou alegre, eu sou feliz, eu sou assim, né, eu sou bela assim, né, se ame, se cuide, cuide das pessoas ao seu redor, cuide das coisas ao seu redor, que você vai ver, a felicidade aí tá na sua porta, batendo, e você não abre, porque você não quer abrir, você não enxerga ela, tá bom? Deus abençoe, gente, até amanhã, um ótimo dia.